Gravo. Muito bem, agora sim está gravando. E eu estava dizendo que essa aula é para falar do nosso tão temido, né, digging, né? Todos vocês ou já fizeram um curso comigo, ou já assistiram uma aula comigo, ou foram alunos da Renale, né? Então, todo mundo aqui já tem algum conhecimento de Teta Healing, seja porque fez o básico, que fez o avançado, que fez o digging, que fez outros cursos, mas eu sei que o digging é aquele lugar que incomoda, né? Eu sei que é um lugar que às vezes é muito desconfortável. Saudade também, Vera. Obrigado, Lindava também. Então, Vera, eu tô sem notícias da Renale. Eu vou até mandar uma mensagem para ela para saber como ela tá, né? E aí eu falo com vocês. Mas é, essa aula, né, que é para falar do digging, né, que muitas pessoas, por mais que façam cursos, claro, quem faz o básico ou só o avançado, sim, tem muitas dúvidas, muitas inseguranças sobre fazer o digging, e às vezes quem vai mais à frente, quem faz até os cursos avançados, às vezes pela falta de prática, ou porque ainda, né, acha ali que é uma brincadeira de Sherlock Holmes, de tentar adivinhar o que está por trás, a mente entra na frente, fica tentando adivinhar o que que a pessoa está falando, o que que é crença, o que que não é, né? Então eu sei que grande parte dos alunos tem essa dificuldade. Então foi uma aula que eu dei lá atrás, nos primórdios, e aí eu resolvi trazer ela de novo para vocês, porque é um assunto que nunca morre. O digging jamais morrerá enquanto você for uma pessoa que quer praticar o Theta Healing, seja né, atendendo outros, atendendo amigos, atendendo família, ou atendendo a si mesmo, né? Que também é uma coisa que eu quero falar hoje sobre a história do auto-digging, né? Que é uma coisa que às vezes fica, nossa, como é que eu faço isso e tal? E claro, né, que o que eu vou apresentar para vocês não é nada de conteúdo oficial, é uma aula que eu elaborei baseado na minha experiência com o digging, né, para trazer para vocês dicas, formatos, para facilitar um pouquinho e para tirar você do cabeção. A primeira coisa, né, que eu quero dizer para vocês, quem já me conhece já me ouviu falando isso. Mas, né, recordar é viver, e sempre é bom repetir. Então, é importante que vocês saibam. Primeira regra número um, para quem quer perder o medo de digging. Aí vamos, né? A gente tira um medo e desbloqueia outro. Que é o seguinte: digging não é quebra-cabeça, não você ficar tentando juntar uma resposta aqui com outra resposta ali. Não é um trabalho mental. Claro que você está prestando atenção no que a pessoa está falando, você está querendo encontrar uma linearidade no que a pessoa está te falando, mas veja. Quanto mais você colocar a tua cabeça, meu Deus, cadê a crença? Ah, nisso aqui, deixa eu tentar encaixar essa palavra com essa, mais longe você vai estar de encontrar a crença raiz. Por quê? Pela minha experiência, o que que eu descobri? Que esse digging é uma coisa que eu não sei, né? Se vocês já viram isso em algum ponto do livro, a Havaiana fala de uma maneira muito sutil no livro básico, no livro avançado, que o digging, a sustentação dele é a sua leitura intuitiva. Por isso que eu disse, vamos tirar o medo, vamos desbloquear outro, que é o medo da leitura intuitiva. De repente eu faço uma aula sobre o medo da leitura intuitiva. Mas esse é o ponto, né? Você, quando atende uma pessoa com Theta Healing, que você está conectado no Criador, claro, como eu disse, você vai ouvir a história dela, você vai acolhê-la, você vai fazer as perguntas do Dig, que a gente vai revisar aqui, mas a tua intuição, ela tem que estar ligada ali até mais do que a sua audição, mais do que o seu cabeção. Porque enquanto a pessoa estiver te contando uma história, a tua intuição vai dizer alguma coisa tipo isso me parece pai, isso me parece infância, isso me parece adolescência. Pergunta do antigo namorado, pergunta como era o dinheiro. A tua intuição ela vai dizer para você perguntar algumas coisas
ou vão vir imagens, ou vão vir palavras. Tem gente que é muito visual, que até consegue ver quando está de olho fechado, não é a maioria, né? E aí é essa intuição que vai conduzir as suas perguntas. Não fica na estruturinha o que, quando, como, onde, por quê, querendo fazer um trabalho de Sherlock Holmes, querendo fazer um trabalho assertivo, ou um trabalho que a gente pode até chamar, né? E, inclusive, alguns alunos que são psicólogos falam, nossa, isso parece muito com a terapia. Ai, me fugiu o nome agora. Mas é uma terapia que trabalha com a coisa da crença e trabalha com a coisa da pergunta e da resposta, né? Parece muito com isso. Parece, só não é porque a gente está entrando com a intuição. É a intuição que vai guiar o seu dia. Gente, se você tirar a intuição e ficar no mental, acabou. Acabou. Você está fazendo uma psicologia meia boca se você tirar a tua intuição. Você não está fazendo teta healing e sim vai ter dificuldade de encontrar a crença, porque você vai ficar preso em tentar juntar o que a pessoa falou. Não, a pessoa, na grande maioria das vezes, ela não vai te trazer a informação que você precisa. Você vai precisar fazer algumas perguntas mais diretas, mais precisas, porque o que acontece muito com alunos é que eles ficam dando voltas e voltas no mesmo lugar e não conseguem achar, e aí fazem uma sessão de downloads, porque não estão conseguindo encontrar a crença. Ok, a sessão de downloads ela é válida? É, mas você não está resolvendo o problema, né? Porque aí você pergunta, 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 a pessoa fica ali na superfície e não aprofunda. Por quê? Porque você está tentando juntar as pecinhas do que ela está falando. O pulo do gato é quando a tua intuição te diz, exemplo, é, chega um cliente para você e fala, meu problema é dinheiro. Aí você fala, por que que você tem problema com dinheiro? Ah, porque eu gasto, eu ganho, e tudo que eu ganho eu gasto, e quando eu ganho um pouco mais de dinheiro aparece uma conta nova, aparece um problema novo, o meu Wi-Fi tá ok. Rosana, não acho que tá ok, não é, acredito que não seja o meu. Pelo menos aqui, ó, para mim tá tudo direitinho. Se alguém mais estiver cortando, me fala, mas a princípio o meu tá direitinho. Então, aí, ó, tá vendo? Então, Rosana, de repente, se você quiser entrar e sair de novo, ou de repente conectar e desconectar, mas fica tranquila que está gravado. Então, a pior das hipóteses, você assistir o que está cortando na gravação. Então, o que acontece a pessoa que vem com dinheiro. Aí você vai, tá, mas por quê? Ah, porque tudo que eu gasto, ou quando eu ganho mais, eu acabo encontrando uma outra dívida, uma outra questão para pagar, e aí sempre falta e nunca tem. Ah, tá. E desde quando? Ah, desde 10 anos atrás, é essa porcaria. Aí você tá, e o que que você tem para aprender com isso? A pessoa nada. Aí você fica naquele buraco de rato, né? Porque você não anda, roda, roda, roda e não acha crença nenhuma. Aí qual é o que que a gente faz, né? Ah, você quer saber qual é a sensação de ter dinheiro. Você quer saber que é possível você ganhar dinheiro. Você quer saber que é gostoso, que é fácil, que é leve. Aí a gente começa com a história dos downloads, né? Que, na verdade, não estão resolvendo o problema da pessoa. Você está assim, aliviando, ela está se sentindo bem, ela está recebendo aquilo, está abrindo canais, às vezes até no que você está fazendo downloads, a pessoa até te traz uma informação, nossa, lembrei do meu pai, nossa, lembrei da minha mãe. Se a pessoa for um pouquinho mais sensível, ela vai te trazer essa memória e aí você vai conseguir aprofundar. Mas veja, se você for por esse caminho, pela minha experiência, vou dar aí 70% das vezes você vai ficar dando voltinha e vai fazer uma sessão de download, que a pessoa vai sair ótima, mas sem o problema resolvido. E aí você precisa ficar atento na tua intuição. No que a tua intuição está te dizendo? Pergunta do pai, pergunta da mãe, pergunta da adolescência, pergunta da infância, pergunta como era dinheiro, pergunta se ela partilhava com os irmãos. A tua intuição, que é o que a gente chama de clareaudiência, né? Aquela vozinha, vai te dizer o que perguntar. Então, vai, confia, pergunta mais fundo.
Vai mais fundo, pergunta o que ela está sentindo quando ela fala disso. É raiva, é tristeza, é medo? Na aula de hoje a gente vai ver isso. Claro que eu vou trazer para vocês informações muito racionais, para vocês entenderem como que a cabeça da pessoa, do ser humano, funciona. Mas saibam que é muita intuição. Eu vou dar para vocês uma estrutura infalível, que eu chamo de que é estrutura zero erro. Se você usar aquela estrutura junto com a sua intuição, 90% de chances de você achar a crença da raiz, crença raiz. 90%. Uma boa sessão de Theta Healing não é a quantidade de crenças que você tira. Apesar de quem já passou por sessão comigo me chama de metralhadora de crença, né? Mas é porque eu já liguei um botãozinho da intuição que eu vou embora, eu vou blá, 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 blá. E é ali que eu quero que vocês cheguem. Quero que vocês cheguem nesse ponto. Desligar o cabeção e ficar só na intuição. Isso vai te fazer de você um Theta Healer que não tem problema com digging. Mas para isso a gente já precisa sentar de frente para atender alguém sabendo, é a minha intuição que manda. Eu estou ouvindo a história, mas eu estou aqui atento no que a minha intuição está dizendo, para eu conduzir esse processo através da minha intuição. E aí eu vou te dar essa estrutura na aula de hoje que você pode aplicar, que, de novo, 90% de chances de quando você usar essa estrutura e da pessoa te soltar a crença raiz e você liberar nela. 90% de chances, pela minha experiência, tá? E vou falar também um pouquinho de autodigging, que eu sei que é uma coisa que a maioria das pessoas tem problema, uma coisa que a gente não costuma trabalhar nos cursos, então a gente vai tentar fazer a prática em nós mesmos e a gente acaba dormindo, a gente acaba se perdendo, a gente não acha a crença raiz, mas aí esse ponto já há controvérsias, porque eu acredito, e a própria Havaiana diz, que a gente pode fazer um excelente autodigging, mas existem questões que somente outra pessoa pode encontrar em você, né? Então, é importante que vocês saibam que sim, você pode encontrar crenças raízes sozinho, mas você se permitir passar por um atendimento de tempos em tempos é fundamental, essencial, né? A própria Havaiana diz, essa parte não é o Thiago que diz. Mas vamos para a nossa aula. Eu tenho uma apresentação que eu tinha feito antes, mas eu dei uma formatadinha nela aqui, e aí eu vou abri-la para vocês. Vamos lá. Quem gosta de anotar papel e caneta na mão. Muito bem, eu vou ampliar, mas alguém me dá um joinha aí para eu saber se está mostrando, por favor? Todo mundo está vendo? Mas alguém me dá um joinha só para eu saber se está exibindo a tela, por favor. Beleza, ótimo, muito bom. Então, bora lá, eu vou aumentar. Então, vamos lá, nosso medo do digging. A nossa aula de hoje, rapidamente, né, a gente vai fazer uma revisão do digging de novo. Não vou ensinar para vocês de novo, porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite e não é essa a intenção, né? Hoje ainda é dia de semana, amanhã ainda é dia útil, então não quero prender vocês por muito tempo. Então, vou fazer uma breve revisão só para a gente lembrar, né? Vamos falar de emoções e sentimentos, né? Como que é essa história do download e tal, para a gente só conceitualizar um pouquinho, né? E aí eu vou trazer para vocês o conceito do que é a camada de dor, que é onde se encontram as crenças, como você identifica esses gatilhos e a aplicação prática, que é a estruturinha que eu falei para vocês que é infalível, tá? Então, bora lá. Quem tiver dúvida, coloca no chat, por favor. Eu vou, no final da aula, eu abro e dou uma olhadinha nas perguntas. Se tiver mais alguma, a gente abre também um pouquinho para vocês falarem, tá? Eu só não vou olhar agora, porque senão a gente vai interrompendo a aula e eu também vou perdendo a linha de raciocínio. E acreditem, eu sou uma pessoa que perde a linha de raciocínio muito fácil. Então, eu vou seguir e no final eu prometo que eu dou uma olhada em tudo que vocês estão escrevendo no chat, eu dou uma olhada em todas as perguntas e eu respondo todas as perguntas que vocês tiverem, tá bom?
Quem quiser contar exemplo, eu fiz isso, fiquei com dificuldade, esse assunto é muito difícil para mim, pode colocar no chat que no que eu puder orientar vocês nessa aula, eu vou orientar. Então, o que é o digging, né? Como a gente aprende lá no básico, né? É um processo exploratório de perguntas que trazem à tona as crenças. Claro que você vai estar conectado ao criador, automaticamente o teu cliente vai se conectar também. Aliás, é importante dizer, né? Já vi muitos alunos conduzindo o cliente, né? Subindo, luz dourada, luz perolada, achando que isso é necessário. Não é errado, mas não é necessário, tá? Na verdade, eu digo para os meus alunos, quando você se coloca em teta, o teu cliente, não importa se ele esteja online ou presencial, ele, por tabela, ele entra. Porque ele sente a sua energia e ele vai entrar em teta por tabela. Você não precisa conduzir ele no processo, a não ser que você queira ensiná-lo a subir. Se você quiser ensiná-lo, porque você acha que vai ser útil, tudo bem. Mas você não precisa. E o Theta Healing, ele permite sessões de 1 hora e sessões de 30 minutos. Se você estiver fazendo uma sessão de 30 minutos, você vai perder aí nessa brincadeira uns 5, 7 minutos que você poderia estar fazendo digging, né? Então, não há necessidade, tá, de subir com o teu cliente para teta. Só abrindo um adendo aqui, porque eu vejo muitos alunos fazendo isso. A não ser que você queira, a não ser que você se sinta seguro, a não ser que você tenha tempo, nada é proibido. Estou dizendo para vocês que não é necessário, porque tem gente que acha que precisa conduzir e não precisa, tá? Você, por tabela, você está em teta, o teu cliente vai entrar em teta. Se ele não entra imediatamente, ele, ao longo do processo de digging, ele vai entrar, tá? Então, você vibra em teta, o cliente começa a ressoar na mesma vibração, e aí você começa, dentro daquele tópico que ele trouxe, dinheiro, relacionamento, família, doença, você começa, tá, mas o que é isso? Quando isso começou? Onde foi? Qual foi a primeira vez? Como que foi? Por quê? O que tem de melhor? O que tem de pior? Né? Aquelas perguntinhas todas, né, que a gente aprende lá desde o básico, que a gente vai fazendo para explorar o que está por trás da questão do cliente, né? E aí ele vai falando e você vai ouvindo as respostas dele, buscando encontrar as crenças do teu cliente, né? E aí, quando a gente começa, a gente está muito nervoso, a gente nunca fez aquilo, a gente tem crença de que a gente está sendo invasivo, de que a gente não pode perguntar que é errado, de que perguntar desperta a raiva das pessoas. Qualquer dia eu vou dar uma aula só sobre isso, medo de perguntar. Porque a gente é muito educado a ter medo de perguntar, né? A gente, criança, a gente pergunta qualquer coisa, cala a boca, né? Então, a gente, quando entra num processo exploratório de digging, tem muita gente que tem medo de perguntar, medo de ser invasivo, medo da pessoa se irritar, medo da pessoa chorar, medo de... Porque, né, viveu isso de alguma forma ali no nível primário, quando era criança, né? Mas inevitavelmente, né, você, para fazer um digging, você vai precisar perder esse medo. E a prática, ela vai te trazer essa perda, né, desse medo de perguntar. Então, quando a gente vai perguntando, a tendência é que o teu cliente traga informações que vão ser transformadas em crença, tá? Mas a tua intuição ela pode entrar ali para você fazer outros tipos de pergunta. Como, por exemplo, se você tem ali um insight de que você precisa perguntar para ela sobre a infância, se você tem um insight que você precisa perguntar sobre pai, sobre mãe, se você vê a pessoa ali vivendo uma situação, você por acaso já viveu isso? Você por acaso já esteve nesse lugar? Se você confiar nessa mensagem, nessa intuição e fazer uma pergunta para confirmar aquilo que está vindo para você, gente, 90% das vezes, o teu cliente vai dizer, nossa, sim, sim. E se ele disser não, que pode ser que ele não lembre, pode ser que ele não se recorde, ou pode ser que de fato, né, você está vendo a coisa não muito clara e ele vai dizer não. Mas a tua fala sempre vai despertar um sentimento.
E toda vez que o teu cliente disser não para algo que você falar, você pode sempre dizer assim, mas e se fosse verdade? O que tem de pior no sim? Porque às vezes você traz uma imagem, uma memória da tua intuição, que o teu cliente vai dizer que não era assim, que ele não lembra, mas aí você fala, mas quando eu te falo isso, o que que você sente? E se for verdade? O que de pior pode acontecer? Que aí é quando você dá um nó no cliente. É quando você quebra a mente dele, ele vai te trazer alguma coisa que você vai conseguir usar para uma crença. Por exemplo, na estrutura de uma sessão, né, e eu gosto muito de quebrar assim em etapas, né, porque eu acho que assim fica muito claro. E de novo, isso aqui eu estou trazendo muito da minha experiência, né? Eu gosto de começar a minha sessão com uma entrevista, na qual, né, o meu cliente conta o problema dele, eu vou perguntando, ainda meio que fora do digging, meio que tentando entender todos os lados da história, né? Eu deixo ele falar um pouquinho, não muito, porque senão ele pega todo o tempo da sessão contando a história dele, né? Mas eu deixo ele falar, eu pergunto como ele tá, eu peço ele me contar da semana dele, eu vou perguntando das histórias e vou deixando ele falar, porque nessa hora a minha intuição ela já começa a me trazer algumas informações. Então eu ainda não estou fazendo exatamente o digging, mas a leitura intuitiva ela já está atuando ali. E se eu precisar, eu vou pedir para o cliente parar, respirar e vou ficar ali uns minutinhos em silêncio para pegar mais algumas informações que eu vou usar. Porque esse momento inicial de entrevista e, se precisar, esse momento de silêncio com o teu cliente é a hora que vem ali o ouro da tua sessão. Sim, ele vem antes de você começar a perguntar. Inclusive, é ali que você vai basear até, muitas vezes, as suas perguntas. Porque às vezes já vem uma coisa tão clara para você que você, na hora de começar a perguntar, você já vai direto ao ponto. Quando você começa no que, quando, como, onde, por quê, você já está direcionando o teu cliente na direção do que a tua intuição te trouxe. Quase que para confirmar, para você ter certeza de que o que você sentiu, o que você ouviu, o que você viu, de fato faz sentido. Então, as perguntas, pasmem, elas já são para confirmar algo que você já sentiu antes, que você já intuiu antes. E aí, o que que acontece se você fizer esse processo? As suas perguntas ficam muito mais diretas, muito mais assertivas, você confirma e facilmente transforma em crença. Porque você já sabe, você já viu antes, durante aquela entrevista inicial, durante aquela leitura, você meio que já construiu uma narrativa, você já sabe ali mais ou menos por onde você vai guiar o teu cliente. Então, quando ele começa, ele fecha o olho, ele começa a te responder as perguntas, você só vai ali refazendo o teu pensamento e reconstruindo as crenças de uma maneira que bata com o discurso dele, respeitando o que ele te traz, claro, né? Eu não posso chegar também para um cliente, eu vi um abuso. Aí ele tá ali, eu tô o quê, quando, como, onde, por quê? Olha, eu tô vendo que você foi abusado sexualmente quando você tinha 3 anos. Você não faz uma coisa dessa com o teu cliente, pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Você vai conduzindo, olha, aconteceu alguma coisa no, né, nos seus 3 anos de idade, você ficava sozinho em casa, você brincava muito na rua, você vai vendo se o cliente está pronto, preparado para te trazer aquela informação, traz downloads de segurança. Percebe como você vai fazendo perguntas em torno do que você sentiu, viu, ouviu, do que tua intuição te disse? Que o que, quando, como, onde, por quê é só uma muleta, é só uma estrutura que você vai usar, esse é o pulo do gato.
Na real, Passo inicial vai ser quando o teu complicado. cliente, Para você que quer microfone, aprender e se aprofundar no tarô, por favor, microfones fechem, só porque me corta e aí atrapalha quem está ouvindo. Complicado. Então, é, você tá vendo? Tô falando que eu perco linha de raciocínio fácil, mas eu volto, né? Então, você, nesse processo de crença, quando você entra nas perguntas, você já tem ali pelo menos uma ideia de uma, duas crenças que você já vai tirar porque você já intuiu. Você só está confirmando. E aí você faz as perguntas, confirma, de repente ali no meio das perguntas vai aparecer uma ou outra coisa, né, para você cortar, para você falar. A Cine está querendo participar da aula. Para você cortar, participar, para você cortar ali, para você liberar da pessoa, e aí você pede para ela testar. E, gente, vai no feijão com arroz. Feijão com arroz, bife e batata frita. Não tenta fazer a batata do cordon bleu, né? Pegou ali uma, duas, três crenças, já pede para ela testar, já pede para ela sentar, já libera aquelas crenças, já faz alguns downloads que tem a ver com aquilo que você acabou de liberar. Se você ainda tiver tempo, faz mais algumas perguntas, senão já pode encerrar por ali. Entenda, né? Nós que somos Teta Healers, a gente quer tirar 40 crenças numa sessão. Um cliente que está vindo para você, ele só dele ter ali a consciência de duas, três, nossa, você já está fazendo ali uma maravilha. A gente precisa reduzir também a nossa autocobrança, né? De que é muita crença. De que é uma hora liberando crença. Lógico que, né, o ideal é que você faça uma sessão de, no mínimo, 30 minutos, com entrevista, com leitura, com pergunta, com teste, com liberação de crença, no mínimo. Também, né, acontece muito nos cursos. Eu divido as pessoas em dupla e aí dá 10 minutos já voltaram. Eu falo, pode voltar porque você não fez. Você não fez nada, você fez no máximo dois downloads, não deu tempo. Volta lá, que é o famoso medo do digging. Eu tenho medo de perguntar, eu tenho medo de não chegar na crença raiz, aí eu tento ser o mais breve possível. Também não é por aí, né? Então, uma boa sessão de teta tem pelo menos, no mínimo, uns 30 minutos. Donde vai, pelo menos uns 20 você tá ali cavando, tá testando, tá trocando, pelo menos. E na pior das hipóteses, uma hora e meia. Tem aluno meu que fica 2, 3, 4 horas, pelos deuses. É desgastante para o terapeuta e é desgastante para o cliente, pelos deuses. Para. Não precisa. Não precisa, tá? E quando eu digo uma hora e meia no máximo, é quando o cliente ele desinvesta a falar. E blá, 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 quando eu era criança pequena lá em Pirapora, e aí eu nasci, aí eu cresci, aí eu fiz isso, aí meu primeiro namorado, aí meu segundo namorado, inclusive, nessas horas a gente corta. A gente fala, olha, peraí, vamos focar nisso aqui. Porque acontece muito de cliente vir de terapia tradicional, que eu amo, inclusive faço, inclusive recomendo, onde você senta e fala. E aí cabe, né, você pegar aqueles 40, 50 minutos com a tua terapeuta, com a tua psicóloga, e falar, deixa ela falar, porque é para isso que tá ali. É para vir um insight de acordo com o que você fala, sendo conduzido por alguém, que não é o caso nosso aqui. O nosso caso aqui é achar a crença e liberar a crença. Então, sim, tem uma entrevista inicial, o teu cliente vai falar. Se você sentir que ele está contando a história dele desde que eu nasci na barriga da minha mãe, e eu era criança em Pirapora, e eu pulava capoeira, aí você, eu pulava capoeira, pulava amarelinha, aí você já fala, tá, mas calma. E já limita, já pede para ele focar. Não deixa ele ficar divagando, porque quando eu digo uma hora e meia, é quando assim, é inevitável. O cliente, você não consegue interromper ele. Ele blá, 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 você não consegue interromper porque ele está ali no processo de desovulação. Aí pode ser que a tua sessão deu 1 hora e 30, mas fora isso, gente,
40 minutos de sessão, nossa, você faz um mundo, o na vida da pessoa, tá? Principalmente se você usar a história que eu falei. Conversa com ele, pergunta um pouco, né, localiza ali um pouco da história para você conhecer a história do teu cliente dentro daquele problema. Inclusive, outra questão, já orienta o teu cliente, olha, me traz um ponto que você quer trabalhar. Porque os clientes ficam muito assim, ah, eu tenho vários. Não, beleza, mas escolhe um e vamos falar sobre ele. Se ele chega e fala, eu não consigo escolher, você deixa ele pontuar um pouquinho sobre cada um, sem se estender muito, e fala, olha, eu acho que hoje, aí também entra a intuição, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar disso. Os outros dois, a gente trabalha na próxima. E você pode até ter um prontuário desse cliente para anotar esses outros tópicos, se você quiser. Eu tenho prontuário dos meus clientes, que eu não anoto na hora, nada contra, mas eu, né, se for online eu costumo anotar, mas no presencial eu não anoto, né? Mas quando termina a sessão eu vou lá e coloco os pontos que foram trabalhados e esses outros pontos que a pessoa trouxe que não coube naquela sessão, né? Então, no melhor dos mundos, você pede para o teu cliente para ele trazer uma questão e você vai ficar focado naquela questão. Na pior das hipóteses, o teu cliente vai trazer mais de uma, mas, de novo, você direciona para uma só e foca nessa uma. E vai se situando na entrevista, já vai pegando ali intuitivamente o que pode estar por trás daquilo. Se precisar de mais tempo, faz esse processo de respirar e, né, e aí pode até entrar com a condução e tal, porque você está precisando de mais tempo para pegar mais informação. Isso é técnica. Se você conduz o teu cliente para o criador, porque você está querendo ganhar tempo para você ler mais um pouquinho, beleza, tamo junto. Vambora. Não tem problema nenhum. Agora, você está conduzindo o que você acha que precisa, porque senão teu cliente não, o cliente não entra em teta, não, tá? Aí você para aquele momento ali em silêncio, respirando, pegando mais umas informações, e aí vai no, né, de olhinho fechado, o teu cliente de olhinho fechado, o que, quando, como, onde, por quê, tarará, iriri, e já conduz para a tua leitura. Eu tô vendo um negócio aqui quando você era criança. Tô vendo o nome do teu pai na minha cabeça. Tá vendo a tua mãe. Tá vendo um negócio que aconteceu com você. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Já leva para esse lugar da leitura. Porque é isso que vai tornar a sua sessão objetiva, direta, e vai fazer o teu cliente trazer a crença raiz para você. Terminou, né? Testou, trocou lá suas duas, três crenças. Se tiver mais tempo, você faz mais um pouquinho, faz mais alguns downloads. Terminou, faz a quebra energética em você. Ai, mas o cliente está vendo. Não tem problema, gente. O cliente não vai questionar o que você está fazendo. Faz a quebra energética, se fecha, e aí acolhe, pergunta como ele está se sentindo. Beijo e bênção. Pode ir embora. Próxima sessão, semana que vem, na quarta-feira, às 2 horas da tarde. Ponto. Sabe? É, é essa estrutura que eu considero infalível, para você não se perder. E vamos mais fundo um pouquinho, né? A gente perguntar para o nosso cliente como que ele está se sentindo e saber que nós, como humanos, nós temos quatro emoções principais, ajuda muito no processo. Porque às vezes o cliente ele não sabe nomear a emoção. Mas se você sabe que quatro emoções que são essenciais, que existem em todos os seres humanos, são medo, raiva, tristeza e alegria, você já pode falar, é medo, é raiva, é tristeza, e você vai sentir a tristeza, você vai sentir a raiva, você vai sentir o medo. Você fala, tô sentindo que tem medo, eu tô sentindo que tem tristeza.
Saber conduzir o teu cliente para o que ele está sentindo e ajudar ele a nomear esse sentimento é um processo super valioso, porque esses sentimentos que a gente fica querendo abafar, controlar, porque ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta de sentir raiva, ninguém gosta de sentir tristeza, eles são sinais do nosso corpo de que tem uma crença para a gente liberar. Oh, sim, quando você machuca o seu joelho, o seu braço, o seu cotovelo, não dói? E aí você continua doendo, você não vai no médico? O medo, a raiva e a tristeza, quando são permanentes e insistentes sobre um tópico, eles estão indicando que tem uma crença para você liberar. Senão a gente não precisava sentir nada disso. A gente tem a falsa ideia de que a gente tem que estar sempre na alegria. Não é. A gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de raiva, a gente vai ter momentos de medo. Ponto. E aí por que que eu estou sentindo isso? E o que que eu tenho para aprender com isso? Olha o Diguinho aí. Por que eu estou sentindo isso e o que eu tenho para aprender com isso? O sentimento identificado é 50% do teu caminho no Diguinho. Anotem. Ajudou o teu cliente a identificar. Pau, acabou. Desde quando você está sentindo isso? Anotem. Desde quando você está sentindo isso? Por que você está sentindo isso? E o que você tem para aprender com isso? Acabou a sua sessão, acabou o seu digging. Porque ele vai dizer assim: essa raiva está servindo para eu me proteger. Essa tristeza está servindo para eu aprender a ser corajoso, para eu aprender a ser independente. Esse medo está servindo para mim para eu me tornar uma boa pessoa, para eu ser um bom profissional. Opa! Então, esse meu Deus é retirar a crença de que você precisa dessa tristeza, de que você precisa dessa raiva, de que você precisa desse medo para esse benefício. Acabou. 90% das vezes isso é uma crença raiz. Vou repetir. Como você está se sentindo, meu amor? Frustrado, estranho, esquisito. Usa a sua intuição. É medo, raiva ou tristeza? Eu estou sentindo tristeza. É tristeza? É raiva? É medo? Desde quando isso começou? Você já sentiu isso antes? Olha a estrutura aí de 90 milhões, ó. Desde quando? Você já sentiu isso antes? Por que que você sente isso? Você acha que você sente isso? Por quê? Para quê? E para que isso está te servindo? O que que você está querendo aprender com isso? Acabou seu dia, acabou sua sessão. Medo, para que vocês saibam, muito brevemente, tem como objetivo nos proteger do perigo, né? E aí vem a história dos três R's, tá? Que a Havaiana fala muito dos três R's, né? Que são rejeição ou abandono, remorso ou culpa, arrependimento, né? Ou o ressentimento. Ela fala muito dos três R's, principalmente para quem fez o avançado sabe do que eu estou falando, né? E olha aí, ó, o medo normalmente ele está pautado na rejeição, que a gente foi rejeitado e a gente tem medo de repetir aquela dor da rejeição. Olha aí, ó. Anotem, gente, isso é ouro. A raiva, ela está conectada ao ressentimento. E a estrutura é a mesma. Desde quando, por quê, para quê, o que que você está aprendendo com isso? Quem fez o avançado sabe. E a gente precisa liberar o máximo de R's da pessoa. E a crença é:
Autoriza retirar a crença de que você precisa desse ressentimento para aprender isso, de que você precisa dessa rejeição para aprender isso. Tristeza, normalmente está ligada à culpa, a arrependimento. Estou triste porque eu não fiz, porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, porque eu perdi a oportunidade, porque eu fiz um negócio errado. Pô, gente, identificou o sentimento, você já pegou um R. E um R, 90% das vezes é raiz da pessoa. A alegria, eu só estou pontuando aqui que às vezes a alegria pode ser uma mania, pode ser uma compulsão, pode ser um vício, mas só para que você saiba, tá? Que a gente pensa que a gente tem que ficar sempre na alegria. A alegria, às vezes, mostra que a pessoa está viciada em alguma coisa, que ela só consegue alegria através de bebida, através de droga, através de compra. Mas esses são outros 500. Vamos focar aqui no medo, na raiva e na tristeza. E sobre crença, eu vou falar muito brevemente, tá? Para vocês saberem como que é a estrutura da crença, que é uma coisa que a gente não dá no básico porque não tem tempo. Então, só para você saber, a gente nasce no nosso centro regido pela espontaneidade, porque nós somos de verdade, tá? E aí a gente recebe, desde a barriga da nossa mãe, certo, errado, bonito, feio, pode, não pode, aceitável, inaceitável, né? E aí a gente vai se lapidando. Porque quando a gente nasce, nós somos puros em essência, a gente está ali, alminha pura, vivendo 100%, né, o nosso propósito de alma ali. Só que aí a gente recebe todas essas influências do meio, né? E a gente vai se lapidando, se podando. E por que que a gente faz isso? Porque a gente precisa ser aceito por aquele ser humano que está cuidando da gente. Se ele não aceita a gente, se ele não ama a gente, como bebê, vai morrer. Então, quando ele fala para a gente não pode, é feio, é errado, é inaceitável, a gente entende como verdade porque a gente quer sobreviver. E eu estou falando de inconsciente aqui, tá? E não que o bebê pensa, e sim que ele está no inconsciente, está no instinto de sobrevivência. A gente recebe esses condicionamentos que nos geram medo, tristeza e raiva. Em outras palavras, rejeição, culpa e ressentimento. E aí, o que que a gente faz? A gente começa a reagir a esses estímulos, a nos lapidar, a construir uma personalidade baseada nessas repressões, baseada nesses três R's, em medo, tristeza e raiva, e criamos uma camada de dor, que é a que a gente mostra para o mundo. A gente não mostra quem nós somos de verdade, a gente mostra uma camada de dor, pautada em medo, vergonha, rejeição e abandono, traição, desprezo, inferioridade, reprovação, que são as consequências dos traumas. Então, quando você faz um trabalho de Theta Healing, você está fazendo a desconstrução disso. Você pega um cliente que está ali na camada de dor, com um problema, sentindo medo, sentindo rejeição, abandono, traição, né? Algum desses sentimentos aí não exatamente, né, definidos, que é o que ele mostra na camada de dor, e aí você vai fazer, imagina a seta ao contrário. Quando você faz o digging, você está entrando na essência dele e ajudando ele a traduzir isso em medo, tristeza ou raiva, que é medo, culpa, tristeza, abandono, raiva ou rejeição, raiva, ressentimento. Tá trazendo para ele o benefício, por que que ele assumiu esse ressentimento, essa rejeição ou esse abandono, e trazendo ele de volta para a essência de quem ele é, curando a camada de dor do teu cliente. Então, por isso que quando você identifica o sentimento e o R, ou os R, e arremata com downloads, você está fazendo um trabalho maravilhoso.
Maravilhoso. Gente, estrutura de milhões, tá? Pode aplicar. Pode fazer um diguinho amanhã, que você vai ver que ele funciona, né? E aqui são outras coisas que eu não vou entrar muito no detalhe para não fazer vocês pirarem muito o cabeção. Porque senão a gente pira o cabeção e aí eu acho que já tá bastante informação aí para vocês lidarem, tá? Gatilhos comuns do teu cliente. Se sentir ameaçado, é quando você fala, o que você está sentindo? Aí ele vai falar, ameaçado, atacado, criticado, julgado, indesejado, desconsiderado, rejeitado. Acho que o outro tá achando que eu sou esse, que é expectativa alheia, né? Ah, eu acho que o outro é melhor do que eu acho que fulano me inveja. Aliás, fulano me inveja, eu acho uma coisa tão egóica, mas de um nível de ego, assim, quando o cliente chega para mim, ai, todo mundo me inveja, eu falo, me nomeia três coisas que você tem que fazem os outros te invejarem. Ah, Quem fala que os outros invejam é porque foi educado a acreditar que não pode confiar em ninguém. E está externalizando o problema. Porque são os outros que estão fudendo com a vida dela. Então, os outros me invejam, por isso que minha vida não vai para frente. Não, filha, tua vida não vai para frente porque você não enxerga a sua potência, porque você está no corpo de dor. E aí é muito mais fácil dizer que é fulano que está de olho gordo do que você entender que você tem uma dor, né? E aí a gente se compara. A gente tem medo de perder algo ou alguém, sair da zona de conforto, a gente se sente inconveniente. Essas são as historinhas que teu cliente vai contar para você, que você vai precisar traduzir em medo, tristeza ou raiva, ou culpa, rejeição e ressentimento. Depois eu volto aqui, no autodigging, só para não fugir do tópico, né? E aí vem a estrutura que eu estou ensinando para vocês. O que que você sente, porque aí quando, né, e você ajuda ele a traduzir se é medo, se é raiva ou se é tristeza, e aí você já sabe qual R é, pergunta quando começou, quando a pessoa sentiu isso antes, e aí ela pode ir no primário, ela pode ir no genético, ela pode ir no histórico, não preciso falar dos níveis de crença aqui, todo mundo sabe, né? O que tem de melhor nisso, por que que você está sentindo isso, né? E o que que você está aprendendo com isso. Tá bom. Aí sabe o que você faz? Você vai lá, me autoriza a retirar a crença de que você precisa desse ressentimento, dessa culpa, dessa rejeição para aprender isso. E trazer para você que você já aprendeu e que você pode ser amado já dessa forma, que isso faz parte da tua essência. Exemplos, o medo me ensina a ser forte. Você vai trocar para sou forte sem ser medo, ou, né, de que eu posso ser forte sem me sentir culpado por ser forte, que é muito o que acontece. Lembra? Medo, culpa. Ou que eu posso ser forte e ser amado. Medo de avião, gente, o que tem de cliente que medo de avião é culpa porque está viajando e está deixando os pais sozinhos, está deixando os filhos sozinhos, está abandonando o emprego, culpa porque não está trabalhando, ou culpa porque está deixando o país de origem. Gente, é impressionante como medo de avião, a raiz, na grande maioria, não todas, mas na grande maioria das vezes, é culpa de alguma coisa. Aí, outro exemplo, a culpa me ensina a fazer certo. Troca por eu sempre faço certo. Eu já sei como fazer as coisas certas. Eu posso liberar a culpa e trazer para você a certeza de que você já sabe fazer. Você pode confiar em você e nas suas decisões.
Pá, matou. Acabou o seu digging. Aí, tirou um, dois, três R's, que vão se traduzir em três crenças, duas crenças, você amarra a sua sessão com download, que aí eu sei que vocês sabem fazer muito bem, que é fazer um bando de download um atrás do outro, envia amor incondicional, como você está se sentindo, beijo, pode ir embora. Acabou. E lembra, não é quantidade, respeita seu ritmo, respeita as limitações do teu cliente, não tem trabalho de crença ruim, e amor é sempre o caminho. No Você Criador, que é o curso que vem depois do Digging, né? Mas é o que eu recomendo que as pessoas façam depois do Digging. A gente entende que a voz do Criador vai trazer para a gente sempre a solução mais compassiva e mais amorosa para aquela situação ou para a situação do teu cliente. Porque sim, porque tudo é aprendizado. Então, quando o teu cliente consegue ver que por trás daquele sentimento que está ali comendo ele por dentro, que está colocando ele numa camada de dor, de que ele só está mantendo aquele sentimento, repetindo aquele padrão que traz aquele sentimento para ele, porque ele quer aprender tal coisa, e você traz para ele que ele já aprendeu e que acabou, isso é um alívio que você está reprogramando pelo Criador, é um alívio e uma mudança, uma virada de chave, que são daqueles diggings mágicos que a gente fala, minha vida mudou. Os R's, eles ocupam muito espaço na mente. Tirar um R é uma bênção. Dois, três, nem se fala. Não é à toa que a Havaiana fala, vamos focar nos R's, vamos aprender os R's, né? Então aí você está fazendo um excelente digging. E aí você vai sofisticando, você vai ganhar confiança. Aí daqui a pouco você está fazendo outras perguntas e já está virando uma metralhadora de crença, como gostam de me chamar. Porque você vai ganhando confiança. Vai no básico. Feijão com arroz, bife e batata frita. Qual é o sentimento? É medo, tristeza, raiva. Aí você já sabe que tem um R. Volta lá. Quando isso começou, quando você sentiu, para que isso está te servindo e o que que você está aprendendo. Pronto, acabou. Parabéns, você fez um dia. Em Amarra com download, você fez um dia. E o autodigging? Agora eu vou voltar aqui. Autodigging, né, meus amores? Antes de eu entrar aqui, deixa eu ver as perguntas aqui de vocês. Vamos lá. Maravilhoso, ótimo, que bom, gente. O que dizer para o cliente? Para ele fechar os olhos e sentir uma luz vinda do céu? Sim, Michele, você pode fazer isso. Eu gosto, você é minha cliente, né? Eu gosto de fazer esse processo respiratório com o cliente só para ele relaxar um pouco. Mas é mais uma maneira de fazer ele respirar três vezes, para ele poder esvaziar a mente, né? Você pode só ali, de novo, não é errado você conduzir o teu cliente para subir para o criador, tá? Mas eu acho que tanto você pedir para ele respirar, para ele sentir a luz do criador, ou você conduzir ele no processo, tem que ser muito mais um recurso para você ganhar tempo e fazer a leitura intuitiva do que, de fato, porque ele precise. É isso que eu quero dizer. Porque precisar, ele não precisa, tá? Ele não precisa. Medo de confiar na intuição é meter as caras, mas pode ser que eu faça uma aula sobre intuição também. É só vocês me encherem o saco. Posso não cobrar os primeiros clientes e se a pessoa travar no digging mesmo, a gente perguntando se você soubesse. Bom, vamos lá. Posso não cobrar?
Não recomendo. Nem que você troque um abraço, que você troque um favor, que você troque um doce, uma bala. Não recomendo. Não tem certo e errado, tá? Porque a gente tem essa coisa de novo, do medo de cobrar, porque a gente não se acha bom o suficiente, a gente não acha que a gente merece receber, né? Então, tá difícil para você estabelecer um valor, que você não está sentindo confiança o suficiente. Então, pede, né? Você sabe que a pessoa cozinha bem, pede para a pessoa fazer uma janta para você. Você sabe que a pessoa é bom em artesanato, pede para a pessoa fazer um bibelô para você. Você sabe que a pessoa é boa em costura, pede para ela fazer, remendar um vestido seu. Mas não deixa de ter um valorzinho de troca, tá? Nem que seja simbólico. E não fica preso nisso. Vai chegar uma hora que, se sim, você tem que começar a cobrar. Porque senão, a não ser que você queira trabalhar de favor, aí tudo bem, tá? Mas por que que eu digo isso, né? Mas eu não quero ser terapeuta, eu tô atendendo só pessoas queridas. Ok, ainda assim eu acho legal ter um valor de troca. Porque é o seu tempo, é a sua energia, sabe? É... Aí, ó, vídeo de depoimento, né, é bom ter uma troca. As meninas estão dando sugestão para você aí, Michele. E se a pessoa travar no digging mesmo, a gente perguntando se você soubesse. É, Vai na estrutura que eu ensinei agora, porque dificilmente o teu cliente vai dizer, não estou sentindo nem medo, nem raiva, nem tristeza. Dificilmente ele não vai trazer um benefício ou alguma coisa que ele está aprendendo. Na pior das hipóteses, você trabalha com a intuição, faz alguns downloads e manda ele para casa. Aí tudo bem. Se você está fazendo uma sessão com o teu cliente, está seguindo a estrutura, essa inclusive que eu te dei, e ele continua resistente, aí tudo bem. Faz uma chuva de downloads, manda para casa. E aí, na semana seguinte, você chama a pessoa de novo e tenta aprofundar, porque os downloads vão ajudar a pessoa, né, a abrir a camada de dor, porque às vezes a camada de dor ela é muito grossa, né? Então, os downloads vão ajudar a dar uma amolecida ali. Pode ser que você não consiga amolecer o suficiente em uma sessão. Agora, de novo, não pode ser muleta. A pessoa vem e só faz download, tá? Isso é importante. Beleza, deixa eu ver se tem mais. Não. Maravilha, já respondi tudo. Vamos para o autodig. Autodigging, gente, isso aqui também é a fórmula do Thiago Fonseca, tá? Pode ser que não funcione para você, mas experimenta, porque se funcionar, você vai conseguir fazer um bom trabalho com você mesmo, tá? Essa estrutura que eu ensinei se aplica a você também. Também agiliza o seu processo de autodigging. Mas quais são os pulos do gato aí também, né? Faz essa estrutura, só que, dica, anota. Imagina que você está perguntando para alguém, a resposta vem, anota a resposta. Pergunta, abre o olho, anota a resposta. Pergunta, abre o olho, anota a resposta. Quando você tiver ali umas 4, 5 respostas, dá uma lida, vê ali se não dá para formar uma crença, e se seguir essa estrutura, você vai achar crença. Fica de pé, faz o pêndulo para testar se aquelas crenças que você, né, escreveu ali estão batendo, senta, comanda para trocar. Faz alguns downloads em você mesmo, beijam e benção. Processo ativo. Não senta em posição de flor de lótus, porque é bonitinho, e fica fazendo negócio mental em silêncio. Porque a tendência de você dormir, se dispersar com barulho da rua, com barulho das crianças, com barulho do vizinho, com barulho do carro da pamonha, são imensas. Faz o processo ativo, que é esse. Se pergunta em voz alta, deixa a resposta vir, anota. Se pergunta em voz alta, deixa a resposta vir, anota. Quando tiver 4 respostas, levanta, faz o pêndulo, senta. O único processo silencioso é o de comando. Se estiver comandando, trocando e testemunhando, aí você faz silencioso.
Depois levanta, testa de novo. Faz desse jeito. É batata. Funciona que é uma beleza. E se você sentir que ainda não liberou, ou se você sentir que o padrão ainda está ali, ou que você ainda não liberou 100%, aí pede uma sessão. A própria Vaiana fala, tem questões que a gente não consegue acessar sozinho. Ela pede para o Guy atender ela. E Guy também pede para ela atendê-lo. Guy é o marido dela, para quem não sabe. Tá? Então peça. Trocas ou faça sessões. Caso você sinta que não está andando. Mas isso aqui, se você fizer, vai, como eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas, pelo menos uma vez a cada 15 dias, já está maravilhoso, gente. Marca lá na agenda. Para fazer isso aqui, usando a estrutura que eu ensinei para vocês, vocês vão perder 20 minutos da vida de vocês, 30 no máximo. E vai te fazer um bem danado. Quando você pedir sessão, você já vai falar, Thiago, eu tô aqui, eu não consigo sair daqui. Ou fulano, meu curador, eu não consigo sair daqui. Aí o teu curador, ele vai, sim, que nem puxando o fiozinho ali da raiz. Facinho, tá? Muito bem, deixa eu ver o que mais que vocês têm aqui, porque aí agora eu quero apresentar uma outra história para vocês antes da gente terminar a nossa aula. Deixa eu só ver aqui primeiro, o que mais que vocês estão falando. De nada, meus amores. Imagina, é um prazer para mim. Vamos lá. Recadinhos finais da nossa aula. Fiquem aí que tem coisa boa, não vão embora. Essa aula foi baseada, né, no que eu peguei muito de conversar com meus alunos, de fazer pesquisa, né, de necessidade de entender e detalhar o digging. Então, ela foi baseada e estruturada nisso. Para quem não fez o curso Aprofundando no Digging, eu recomendo muito que faça, porque você fica 2 dias fazendo digging, 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 digging. Então, ajuda muito a desbloquear esses medos, tá? E, independente do curso Aprofundando no Digging, eu quero oferecer para vocês uma mentoria, que vai ser a minha terceira turma, que eu não abro sempre, só quando eu estou inspirado, quando a lua está virada. Eu falo, vou abrir uma mentoria, porque eu estou afim. E aí estou abrindo esta turma de mentorandos, que eu chamo de Teta Top, que é teoria, orientação e prática. E nessa mentoria eu ofereço 8 aulas ao vivo, onde eu pego os capítulos do livro básico e avançado e eu debulho eles em aula. E eu faço trocas monitoradas. O que que é isso? A gente faz duplas na mentoria, e aí a gente marca, vocês trocam e eu fico assistindo, eu dou feedback para vocês do que foi, do que não foi, do que dá para melhorar, do que não dá. Então vocês têm 8 aulas ao vivo, entre as aulas tem essas trocas monitoradas, tem mais 7 aulas gravadas, na verdade é mais do que isso, é um banco de aulas gravadas minhas que você vai ter acesso. Eu dou uma sessão individual comigo para liberar o seu medo de atendimento. E se você quiser, você pode somar a mentoria com o avançado, com o Digging ou com qualquer outro curso de Theta Healing e o preço fica melhor. Se você quiser, você pode ficar só na mentoria, tá? E aí vem os encontros ao vivo, que é uma vez a cada 15 dias, conforme eu falei, onde a gente vai debulhar os principais capítulos dos 2 livros, a mentoria em duplas monitorada, as aulas gravadas, que são mais que 7, né? Quando eu lancei a mentoria, eram 7, mas agora tem pelo menos umas 10 ou 15 aulas lá que estão disponíveis. E você pode, como eu falei, né, adquirir a mentoria junto com os cursos, e a gente faz um bem bolado, que fica bom para todo mundo. A sessão individual comigo específica para liberar o seu medo de atendimento, caso você queira ser terapeuta. E esse seria o preço, só que calma, todo mundo grita nessa hora, porque é claro que eu não vou fazer por esse preço para vocês. Eu vou diminuir esse valor. Mas como eu fiz um questionário, né, para vocês e perguntei ali e vi que tá difícil para todo mundo, o que que eu vou fazer para quem está assistindo essa aula?
Vou diminuir mais ainda esse valor. Ai, Thiago, tá pesado, não consigo, nananã, nananã. A gente dá um jeito, tá? Quem está em aula, eu agora, quem está assistindo a gravação, quem preencheu o formulário, eu, a partir de amanhã até o final de semana, eu vou entrar em contato, a gente vai conversar. Você gostou da proposta da mentoria? Você quer ter essas aulas? Você está com medo de Digni? Você está com medo de Teta? Você está com medo das formações? Você quer completar suas formações? Você quer participar? Você quer sentir? Quer vir para cá? Tá pesado ainda esse valor e a gente vai encontrar uma maneira de fazer você participar. Confie em mim. Confie em mim que o que eu quero é fazer com que vocês aprendam a tratar aí, tá? Só que assim, eu vou entrar em contato com vocês entre amanhã e domingo, e essa proposta menor aqui de valor, eu botei até sábado, mas eu vou botar até domingo, tá? Até segunda, vai, até dia 12, 13, até 14, que acho que é o tempo que eu preciso para conseguir falar com todo mundo. Beleza? Aí você me dá o ok, a gente vê aí como resolve a questão do pagamento, que seja de uma maneira que seja leve para você, e aí a gente começa as nossas aulas no final do mês. A ideia é toda segunda às 8 horas. As aulas são gravadas, então se você perder, você assiste as gravações, tá? A princípio é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que vocês têm para falar. A Márcia passa um excelente, que bom. E acho que a Márcia, eu não sei se ela assistiu o meu gravado, Marcinha, eu não lembro se você viu as gravações só, ou se você fez ao vivo comigo. Porque o ao vivo tem as trocas monitoradas, né? É 8 da noite. Sim, Michele, 8 da noite a princípio toda segunda-feira. Às vezes a cada 15 dias, tá? Então é semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Tá? Não é toda segunda-feira. Até porque na semana que não tem aula é a semana que eu marco com vocês de monitorar as trocas, né? Então, ou eu estou ao vivo, ou vocês trocam no Zoom, gravam para mim e aí mandam e eu mando a avaliação, tá? Então, pode ser feito dessas duas maneiras. Às vezes não consigo casar horário comigo e tal, vocês fazem a troca, gravam aqui no Zoom, ou gravo o áudio da troca para mim no celular, manda, eu vou ouvir e eu vou dar o feedback para os dois lados, tá? Então, por isso que é uma aula uma semana, uma outra semana. Além do banco de aulas que eu tenho, gente, sério, eu devo ter umas 15 ou 20 aulas extras, assim, de vários conteúdos que eu dei no Instituto, de alma gêmea, de dinheiro, nossa, tem um monte de aula lá que você vai ter acesso também, e é um plus que eu estou dando para vocês que normalmente eu cobraria, né? Então você vai ter acesso a todas essas aulas gravadas também. E a gente vai estar juntinho aí, 8 aulas, dá uns 4 meses, mais ou menos, né, desses encontros. E tem o bônus que eu vou passar para vocês, que é, poxa, Thiago, mas eu só fiz o básico, eu queria fazer também o avançado, eu queria fazer o digging, ou eu queria fazer o Você é o Criador, eu queria fazer o Amor a Si Mesmo. Se você fizer um combo com a mentoria, eu consigo reduzir o preço. Passo tudo para vocês, até sábado eu passo tudo para vocês, quem está aqui, quem preencheu o formulário, e aí a gente começa aí a nossa mentoria. Eu acho que a última turma que eu abri, gente, foi em 2023, eu acho. Tô falando, é quando a lua vira. Então aproveita porque a lua virou e falou assim para mim: abra uma mentoria. Eu, tá bom, aí eu vou e abro. Então aproveita essa oportunidade porque eu não abro nem todo ano, né? Eu abro bem de vez em quando. Então aproveitem aí porque é uma oportunidade legal de vocês treinarem e praticarem, tá? E dinheiro a gente conversa. É isso, amores. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer, uma alegria, uma felicidade. Obrigado, Rosana. Olha aí, ó. Tá vendo? Fiz até o Diguinho, nunca atendeu, só fez troca. Mentoria, ó. Sopa no mel para você. Obrigada, Michele. Obrigado, Lindaura. Obrigado, Dani. Mando para vocês tudo direitinho, tá? Boa noite. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê. Beijo, muito obrigado pela presença. Manda a gravação para vocês também dessa aula, tá? Beijos. Tchau, tchau. Até breve. Abraço em todos. Tchau.